100 mil japoneses mortos contra algo em torno de 12 mil americanos. Em qualquer academia militar do mundo, isso parece uma vitória esmagadora. Em Okinawa, a Marinha dos Estados Unidos deu uma demonstração brutal de força e poder industrial. Mas para os Estados Unidos, Okinawa não foi só uma vitória, foi um trauma. Isso reforçou em Washington a percepção de que uma invasão direta do Japão poderia custar caro demais em vidas americanas. E isso pesou no ambiente estratégico que antecedeu Hiroshima e Nagasaki. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que a maior potência militar da história tem uma vulnerabilidade que seus inimigos entendem muito bem. Como o país com a maior frota aeronaval do planeta e o maior orçamento militar da história ainda pode ser pressionado por adversários muito mais fracos. Foi assim na Coreia. Os Estados Unidos perderam cerca de 36 mil militares, enquanto o conflito, somando militares e civis, deixou mortos na casa dos milhões. Foi assim no Vietnã. Os Estados Unidos perderam mais de 58 mil militares. Do outro lado, as mortes totais também entraram na casa dos milhões, e o volume de destruição lançado por Washington entrou para a história como um dos maiores já empregados por uma potência moderna. Militarmente, o poder de fogo americano era avassalador. Mas politicamente, a guerra foi ficando cara demais. Aqui está a diferença fundamental em sistemas. Regimes autoritários, ditaduras militares ou movimentos revolucionários conseguem absorver perdas humanas massivas, sem colapso político imediato. Eles não precisam responder a uma imprensa livre, a eleições próximas ou à pressão pública do mesmo jeito que uma democracia responde. Já os Estados Unidos precisam responder à opinião pública, ao Congresso, à imprensa e às famílias dos soldados. Do ponto de vista humano, isso é uma força. Mas do ponto de vista estratégico, isso também cria uma vulnerabilidade. Cada soldado ferido, cada aeronave perdida, cada bilhão queimado numa guerra sem fim vira munição política contra a própria Casa Branca. E essa lógica fica ainda mais visível quando você olha o outro lado. O Irã tomou perdas devastadoras desde o início da operação. O líder supremo Ali Khamenei foi morto nas primeiras horas da operação. Outros nomes centrais da hierarquia militar e política também foram eliminados. Trump passou a afirmar publicamente que a Marinha e a Força Aérea iranianas estavam praticamente destruídas e que boa parte da estrutura de lançamento de mísseis e drones havia sido severamente degradada. Ainda assim, o Irã continuou atacando, inclusive Israel, parceiros do Golfo e ativos americanos na região. Porque para sistemas autoritários ou revolucionários, a pergunta central nem sempre é quanto perdemos. Muitas vezes a pergunta é: ainda conseguimos continuar? E isso não é só teoria histórica. Aconteceu agora. Quando um F-15E Strike Eagle americano foi abatido sobre o Irã, os Estados Unidos mobilizaram uma operação enorme para tentar recuperar o segundo tripulante desaparecido. Durante a missão, helicópteros americanos foram atingidos por fogo iraniano e um A-10 também caiu, depois de ser alvejado, e outros equipamentos também foram perdidos. Isso não prova fraqueza militar. Prova que para os Estados Unidos, a vida do combatente não é apenas um valor humano. Ela também tem peso político, estratégico e simbólico. Esse modelo funciona muito bem em campanhas rápidas, cirúrgicas e de alta tecnologia. Mas ele sofre em guerras longas, ambíguas e de atrito. Porque nesse tipo de conflito, o inimigo não busca o nocaute militar. Ele busca o cansaço político. No fim, a grande pergunta para o século XXI não é se os Estados Unidos têm mais poder de fogo. Isso é um fato. A pergunta real é esta: os Estados Unidos ainda conseguem transformar superioridade militar em vitória política? Ou seus adversários já entenderam que basta prolongar a dor até Washington perder a vontade de continuar? Se você quer entender a lógica por trás dos campos de batalha, inscreva-se no Cenário de Guerra. Aqui você acompanha os conflitos que movem o mundo.